incomodam se eu ficar um pouquinho de pé no início? Pode ser? Acho que vai facilitar aqui. Para ser franco com todos, franco e honesto, o Sr. Fernando me pegou de surpresa, me pegou uma peça aqui. Nós estávamos vindo para Minas Gerais com os meninos, aí quando estávamos a caminho, é uma graça, foi uma graça mesmo, foi uma semana muito boa. Aí, estava vendo os áudios na viagem de carro longa, né? Aí, bom, o Sr. Fernando Bueno deve estar querendo combinar alguma coisa dos passeios, né? Padre, tem um convite para o senhor que o senhor não pode negar. Nossa, fenomenal, o que será isso? Só vai passar aqui o final de semana. Nossa, que bom! Eu não tinha trazido nenhum hábito, eu trouxe que os passeios comigo eram muito caminhada, nas grutas, subida, corrida. Então, aí trouxe a batina e conseguimos. Mas, aí eu falei, Sr. Fernando, estou à disposição essa semana, o que o senhor desejar. Estamos às ordens aqui, o importante é o convívio. Realmente foi uma semana muito flashosa, muito abençoada. Aí ele pediu, padre, acho que seria interessante, as famílias têm interesse em conhecer um pouco sobre algo que nós temos, que é muito importante e nós temos diariamente à nossa disposição. É um dos principais elementos para a nossa santificação. Quem vai acertar isso aqui? Santa Missa. Já viram que foram colocando aqui alguns objetos litúrgicos. Então vamos apresentar uma outra coisa aqui dos objetos litúrgicos que são usados na missa e herdar um pouco desse precioso tesouro que nós temos, já que Minas é a fonte de tesouros, né? Tem as minas de tesouros, em Minas Gerais tem pedras preciosas e almas preciosas, não é isso? Tem os principais tesouros também que são da Santa Missa, que nós vamos ver. Nós temos essa possibilidade de estar comungando diariamente e, para quem pode também, muitas vezes 2 vezes por dia. O Sr. Topinho dizia uma vez uma coisa muito impressionante. O Sr. Topinho, creio que alguém, não sei se estou muito acostumado aqui, primeira vez, espero que seja a primeira de muitas outras, mas creio que conhece o mestre do nosso fundador, Monsenhor João Clá. A maioria, eu creio que está aqui habituada, talvez tenha alguém que não conhece, mas é alguém que foi uma fonte de inspiração para o nosso fundador, conviveu mais de 40 anos, aprendeu muitas coisas e das quais nós vivemos também a nossa espiritualidade. O Sr. Topinho dizia que se um homem passasse 100 anos numa gruta, fazendo penitência, comendo pouco, assim, uma ascese, uma mortificação intensa, ele não receberia os méritos de uma criança fazendo uma comunhão. É algo impressionante. O que nós temos diariamente à nossa disposição, e Santo Agostinho também vai dizer algo paralelo, semelhante. Tem uma obra dele que chama De Catequizandibus Rudes, catecismo para os iniciantes. Ele diz que muitas vezes no Antigo Testamento nós vemos milagres assim portentosos, gigantescos, como por exemplo Moisés chega diante do Mar Vermelho, põe o cajado ali, abre em 2 partes o Mar Vermelho. Todo o povo judeu começa a atravessar. Imagina o que devia ter sido aquela cena, eles andando em meio a 2 paredes de água, de repente apareceu um peixe gigante assim do lado, e eles ali, tendo a fé de atravessar o Mar Vermelho pela palavra de Moisés, pelo cajado dele, pela pessoa de Moisés que estava ali os guiando. Um milagre assim, uma coisa, acho que ninguém nega que é impressionante, qualquer um estivesse ali no meio. Talvez alguns judeus tivessem sido tentados de fé. E agora, eu entro aqui nesse meio, e se essa água volta para o seu curso normal, né? Eles devem ter atravessado ali, rezando, olhando para Moisés, ver o que está acontecendo aqui. Mas a fé, também, os perseguidores que estavam atrás, eles não tinham saída. Ou eles avançavam naquela fé, naquela confiança, ou eles iam ser presos novamente e escravizados no Egito. Eles atravessaram. Um milagre gigantesco. Santo Agostinho vai dizer, um milagre como o de Moisés abrindo o Mar Vermelho não se equipara a uma criança fazendo a sua primeira comunhão. Mas o que é isso? Olha o dom que nós temos à nossa disposição todos os dias. Acontece um milagre conosco, nós vamos comungar e tem coisas realmente muito maravilhosas aqui. Eu tenho certeza que não vai dar tempo de dar tudo que tinha separado. Eu peguei uma ficha aqui do padre Garrigou Lagrange, muito, muito, muito bonita. Muito flashosa na nossa linguagem, muito bonita mesmo, sobre a Santa Missa, como assistir a Santa Missa, como são os efeitos da missa, mas não num ponto de vista assim,
muito quadrado, sabe? Assim, muito mais numa linha mais espiritual. É um teólogo que o Monsenhor João gosta muito, um teólogo muito firme. O padre Roio Marinho, aquele que conhece, talvez os outros padres que vêm aqui deem muito matéria dele. Ele vai classificando muito bem as coisas, faz uma afirmação teológica, depois baseia no magistério da igreja, nas Sagradas Escrituras, na tradição. O padre Garrigou Lagrange é muito mais acessível, muito mais um livro de piedade do que um manual de teologia. Eu trouxe uma ficha que creio que também não vai dar tempo, mas é um capítulozinho curto de um livro dele muito interessante. E nós temos, sim, para falar da Sagrada Eucaristia, falar da Santa Missa, primeiro, mais do que pegar diretamente um livro, acho que a grande parte aqui viu como são as coisas da igreja. Nós aprendemos muito mais em pessoas do que nos livros. E nós muito mais aurimos, recebemos, admirando e vendo a devoção eucarística de pessoas que a têm assim, em grande parte, do que simplesmente como é que eu faço para ter uma devoção, para assistir a missa. Vendo pessoas que tiveram realmente uma grande devoção. No nosso caso, nós fomos formados em convívio muito intenso com o Monsenhor João. Eu creio que muitas famílias aqui tiveram a graça de ver o Sr. Eutropínio comungando. Imagino que tenham muitas famílias que viram diretamente. Nós vimos por fotografias. O Sr. Eutropínio uma atitude recolhida, assim, recebendo a hóstia. Assim, a gente fica com vontade de comungar ao ver uma fotografia dele comungando, uma piedade muito intensa. E o Monsenhor João insistia muitíssimo conosco do valor da Sagrada Eucaristia. Nós o vimos também, antes de ser sacerdote, assistindo missas. Por exemplo, quando estávamos no coro, muitas vezes, Auditório da Luz, para aqueles que conhecem, o coro ficava distante, vinham os sacerdotes de Campos para São Paulo para atender todos os arautos que ficavam lá em São Paulo. Às vezes, cada semana era um padre que ia ao final de semana para atender a confissão de todo mundo. Eles ficavam passando de casa em casa. Assim, nós não tínhamos como levar ônibus para as igrejas, para todo mundo se confessar. Ele ia passando, cada sacerdote desses ia passando nas casas, atendendo todo mundo em confissão, celebrava uma missa aos sábados para todo o conjunto que estava em São Paulo. Mas me lembro, tanto lá quanto no Eremo do Presto Sum, para aqueles que conheceram, invariavelmente, a missa era de uma seriedade para Monsenhor. Ele tomava com um espírito de piedade. Me lembro até fisicamente, em momentos da consagração, o sacerdote longe, assim, do outro lado do auditório, como se fosse daqui até do outro lado da piscina, não sei, uma boa distância. Na hora da consagração, ele se ajoelhava, fixava os olhos, na Eucaristia o coro ficava num local mais alto, fixava os olhos e às vezes fisicamente, e aqui na hora que o padre estava levando a hóstia, ele se inclinava um pouco, arregalava os olhos, ficava, via que ele estava pedindo, e foi isso que ele transmitiu para nós, uma devoção, uma atenção com o Santíssimo Sacramento muito grande. Tanto é, boa parte deve conhecer que em uma ocasião, pouco depois do falecimento do Sr. Eutropínio, tanta devoção Monsenhor tinha ao Santíssimo Sacramento que ele consagrou toda a instituição ao Santíssimo Sacramento. Ele estava à noite na cama, no Eremo do São Bento, no quarto dele, ficava numa torre, e estava preocupado, nossa, como vão as coisas? Imagine, o fundador faleceu há pouco, como vão continuar as coisas sem o fundador aqui na Terra? O fundador é a luz, é o guia, ele que vai indicando os rumos. Como nós vamos fazer agora? Ele acordava à noite e pensando nesse assunto disse, não tem jeito. Isso aqui ou é guiado diretamente por Nosso Senhor Jesus Cristo ou nada feito. Ele pensou, eu vou consagrar a obra inteira ao Santíssimo. Então vou me levantar, vou agora mesmo na Capela dos Céus. Essas coisas de Monsenhor, que é um lance assim, o sopro da graça. Vou levantar. Ele falou, não vou levantar, eu vou fazer daqui mesmo. E do próprio quarto, acontece que naquele momento ele fez um ato de vontade assim, consciente, firme, entregando toda a instituição ao Santíssimo Sacramento para que cuidasse. A partir daí começaram a florescer muitas maravilhas, que já estavam em germe no coração do Sr. Eutropínio, mas a adoração ao Santíssimo Sacramento perpétua nasceu pouco depois, em várias casas da obra da instituição. Temos várias hoje em dia, lá para o São Paulo. Imagino que outros grupos em Joinville estavam querendo fazer também. O problema às vezes é a dificuldade de número de pessoas. Mas isso já está em muitas partes. E a instituição talvez mais recente e potente que nós temos é a instituição da Missa Perpétua, que já devem ter ouvido falar, que nós temos uma casa, um altar onde os sacerdotes
perpetuamente, propriamente, estão celebrando missas, inclusive durante a noite se turnando, eu não me lembro o cálculo, mas são 32 ou 36 missas diárias. Nessa meia-noite são 45 minutos de missa, depois alguém faz o cálculo. Mas são 45 minutos de missa e já todo mundo tem a sua escala, o seu horário, e isso traz uma força para os fiéis. Todo mundo que coloca as suas intenções sente que ali, em qualquer momento do dia, nós podemos fazer isso, inclusive. Se eu estou com uma dificuldade na minha casa, no trabalho, eu me uno às santas missas que estão sendo celebradas pelos sacerdotes arautos. Eu sei que em algum lugar tem um padre que está rezando. No altar da missa perpétua tem um padre que está rezando a missa agora. Eu coloco a minha intenção, meu anjo da guarda leva essa intenção e, com certeza, isso será atendido. Bom, para abordar um outro detalhe, assim, muito sumariamente, do que Monsenhor nos transmitiu. Mas nós temos aqui, portanto, algo que nós vamos tratar que é o cerne da nossa espiritualidade. Nós temos no símbolo dos arautos que alguns têm aqui na capa terciários, 3 símbolos: a Eucaristia ao centro, Nossa Senhora e o Papado. Portanto, toda a vida, isso é a sustentação nossa, sempre foi. A devoção à Nossa Senhora, os cursos de consagração que estão sendo feitos, divulgados, propagados, e a Eucaristia como centro. E a nossa fidelidade à Santa Igreja. Apesar de todas as aparências, todas as lutas, vamos sempre caminhando em frente, confiantes na promessa do Salvador e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós temos hoje, eu tenho essa ficha do Padre Garrigo Lagrange, mas eu queria trazer algumas curiosidades. Não sei se interessa a todos o que preferem, mas aqui são algo sobre os símbolos da Santa Missa. Talvez para um ou outro já tenha lido mais, conheça mais, algum detalhe seja mais conhecido, mais batido, mas sempre é bom rever, até para o próprio padre, às vezes, revendo em sequência. Nossa, que coisa bonita. Por exemplo, a sacristia. Alguém me dá uma explicação mais espiritual, um símbolo do que significa a sacristia? Nossa, eu estava lendo isso aqui, puxa, que coisa maravilhosa. Porque tudo tem um porquê dentro da Santa Missa. Nós vamos ver aqui todos os objetos litúrgicos, não sei se estarão todos aqui, mas o porquê da sacristia. Alguém que saberia, pensando agora mesmo assim, bom, a sacristia é onde o padre se prepara para a missa, onde ficam guardados os objetos litúrgicos. O que símbolo se pode tirar deste local onde o padre se prepara? O local de silêncio, de recolhimento, preparação. Quem quer arriscar? Eita, todo mundo aqui. O Horto das Oliveiras, interessante. Olha aí. A casa de Nossa Senhora, Nossa Senhora. São boas interpretações, interessante, porque na conversa sempre vão saindo maravilhas novas aqui. Tá vendo como aqui tá cheio de tesouros? Sinédrio? Não. É interessante, são boas as... Olha só, tá vendo como tem gente esclarecida aqui? Tá, exatamente, muito bonito. Vou ler só, começando por esse símbolo. A sacristia significa o ventre de Nossa Senhora. Olha que maravilha. O padre vai entrar na sacristia, os acordes vão ajudar. A preparação, entra em silêncio, entra em contemplação. É como se fosse o ventre de Nossa Senhora. Vai começar, ali está começando, está em gestação, o que vai estar logo a seguir, que é a Santa Missa. Nossa, é algo de muito elevado. A gente entra na sacristia de uma forma diferente a partir de que ouve uma coisa dessas. É nosso Senhor Jesus Cristo que sai do ventre de Nossa Senhora e se dirige ao altar para se imolar no santo sacrifício da cruz. É bonito ou não é bonito isso aqui? Então tem riquezas da igreja que às vezes passam um pouco despercebidas ou que nós poderíamos explorar mais, com uma mina preciosa, assim, a gente vai tirando as pedras ali. Aqui fala muito de minas, né? Bom, não sei se interessa isso que preferem, sim, vale a pena. Me parece que o professor Fernando disse que é mais do que tudo, eu não sei como é o costume aqui, a primeira vez que eu venho, se é uma coisa muito teológica, nossa, pegar São Tomás de Aquino, Suma Teológica, será que pegar uma coisa muito densa assim, doutrinária, talvez seja uma coisa mais acessível. Imagino também que tenham pessoas que estão vindo assim, nas primeiras vezes aqui, conhecendo aos poucos, e para receber também uma certa instrução básica que é necessária. E a partir daí que a gente decola depois, não é isso? Vai bem isso? Percebe? Então vamos fazer assim, vamos começar um pouco pelos símbolos e depois, conforme sobra o tempo, claro, a ficha é um pouco longa mesmo, não vai dar tempo de dar tudo, mas pelo menos a gente dá uma pincelada, aponta para alguma coisa para acompanharmos melhor o que é o Santo Sacrifício da Missa. É muito sintético, mas
realmente mostra muito o que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós, tem coisas assim de tocar a fundo no coração. Esse padre é de muita piedade mesmo. Depois aqui eu até mostro o livro. Então, alguma coisa sobre os objetos também, tem várias coisas, tem as orações que o padre reza ao se paramentar, tem símbolos, acho que não precisamos ver símbolos do bispo, o anel, o báculo, etc. Vamos pegar mais assim, o que as famílias vão estar vendo na hora de assistir a missa. Vamos assistir daqui a pouco também. Então, o altar, quando começou o altar? Começou com Noé. Noé construiu um altar após o dilúvio. Então é interessante conhecer essas coisas. Nossa, depois do dilúvio, Deus mandou que ali se construísse um altar. E aí começou a nova aliança. Houve uma primeira era, antes de Moisés, e aí depois com o dilúvio, tudo começaram os sacrifícios propriamente, as imolações. A vítima que é oferecida na Santa Missa é Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é simples. A pedra d'ara. O que é a pedra d'ara? É um costume que recomendável, não sei se todos os altares têm, às vezes, altares móveis. Tem muitos que eu vejo em viagens, tem uma pedra no centro do altar. Acho que a maioria das pessoas não vê isso porque está debaixo do altar, está dentro da madeira mesmo. Quando é construído o altar, tem um quadrado para ser encaixada uma pedra que, em geral, é uma relíquia de algum mártir. Isso vem desde o início do cristianismo. O cristianismo nasceu debaixo da perseguição. Na época das 10 perseguições, foram sangue de mártires em quantidade nas catacumbas. E como eles viviam em túneis subterrâneos, talvez alguns até tenham visitado alguns desses na Europa, ali se colocavam os corpos dos mártires e junto a eles se celebravam as santas missas. Sobre os corpos dos mártires, passou a ser o costume. E depois, quando a igreja recebeu liberdade de sair de culto público, levaram os corpos dos mártires, ou pedras, ou algo que estava ligado aos mártires, e passou esse costume a levar para junto dos altares, pedindo a intercessão deles também. Então, a pedra d'ara, lembrando que se colocava no túmulo dos mártires. Agora, o mártir por excelência é Nosso Senhor Jesus Cristo, que será imolado em cima desta pedra. O primeiro altar em que Nosso Senhor celebrou foi a Santa Ceia. É interessante saber detalhes, assim, até mesmo para quando vamos visitar alguma igreja. Nossa, cria um quadrado em cima da pedra, em cima do altar, tem uma pedra ali, isso chama a pedra d'ara, que é onde eram relíquias de mártires, etc. Pois as toalhas cobriam o corpo simbolizam que cobriam o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo se refere à paixão. E sobre a toalha se coloca o corporal. É interessante porque quando a gente dá cursos lá na contemplação, tem muita gente que é ministro extraordinário da Eucaristia. Eu pedi para trazer um corporal limpo, apenas para saberem. Tem 2 panos que são utilizados na missão diferentes. Esse paninho que é mais fininho, esse aqui é o sanguíneo. E esse, em geral, fica junto do cálice. E esse aqui é o corporal. Esse aqui é o pano que se estende no centro do altar. Tem uma cruzinha aqui. É um quadrado propriamente. E aqui, sobre este pano, que vai ser celebrado o Santo Sacrifício. Tem todo um jeito de dobrar, para quem, não sei se tem alguém que ajuda em paróquia, etc. Está difícil aqui segurando o microfone, mas tem todo um jeitinho para que, apenas para saber, vale a pena dar uma ajudinha aqui, senhor? Acho que nesse ponto talvez vai ser melhor colocar. Eu prefiro ficar de pé mesmo para a visibilidade ficar melhor aqui. Se pudesse isso, sobe. Vai, a gente fica com as mãos livres. Visibilidade melhor. Então, corporal, vou ler o que significa, aí depois eu até dou essa explicação para acompanhar. Só segura para mim, sim, tá bem. Só fica do meu lado aqui, Guilherme. Então, corporal simboliza os horríveis sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. O santo sacrifício vai se dar sobre este tecido. É dobrado em 3 partes, como estão vendo, tem um jeitinho de dobrar, e tem 4 pontas. Interessante que os padres da igreja, os doutores, vão tirando simbolismos vários de cada detalhe que tem. É dobrado em 3 partes para simbolizar as 3 virtudes teologais, que são a esperança e caridade. Simbolizam também a Santíssima Trindade. O corporal é aberto para se colocar o cálice, claro, a patena também. Tudo que vai ser consagrado deve estar em cima do corporal. Acho que eu pulei
Eu pulei uma frase. É dobrado em 3 partes e 4 pontas. As 4 pontas significam as 4 virtudes cardeais, que são... Não pode colar, não pode colar. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. Então, tudo que vai ser consagrado deve estar em cima do corporal. Isso é importante, não pode deixar... O corporal está bem no centro, não pode ser colocado o cálice ou as âmbulas fora do corporal. Tem que estar tudo sobre este tecido. É bom saber porque hoje em dia é bom. Quando tem a dezenas de âmbulas, podem se trazer vários corporais. Na missa de ontem, por exemplo, acho que alguns ficaram curiosos. Nem sei se, inclusive, as famílias estão aqui, mas existem pessoas que têm uma alergia, uma incompatibilidade propriamente com a farinha de trigo. E não podem receber a hóstia porque um pouquinho que seja, a hóstia é muito fina, é muito pequena, mas aquilo causa um distúrbio na saúde. Então, existe a possibilidade dada pela igreja de fazer uma hóstia com outro tipo, que não é a farinha de trigo, uma outra farinha de arroz ou uma outra coisa que não vai fazer mal para a saúde. Aí, nesses casos, por exemplo, ontem, quem estava aqui na missa viu, se perceberam, tinham várias âmbulas, porque tinha bastante gente, acho que normalmente até tem mais, né, segundo dizem aqui, mas também tinham 2 tecas pequenas, cada família trouxe, cada um que ia comungar trouxe uma hóstia especial numa pequena teca, aí foi colocado no altar, até subiram aqui para comungar, para não misturar com as outras, não ter nenhum perigo. Então, quando são muitas âmbulas, então, aqui está o cálice, né, acho que não sei, dispensa explicações, e as âmbulas são onde se colocam as hóstias. É o mesmo formato de um cálicezinho, mas não é para o vinho, sim para o pão, para as hóstias. Há missas nas missas que há muito público, aí se abrem vários corporais. Nas missas que a gente vê lá nas grandes festas, em São Paulo, por exemplo, que vem todas as sedes dos arautos, vai todo mundo lá para a Basílica do Tabor, ou na contemplação, às vezes tem bastante também, fica até bonito, porque às vezes tem concelebração, são muitos sacerdotes, tem dias que vão todos os padres que estão em São Paulo, às vezes tem 50, 60, 70 padres. Então consagram-se também vários cálices, além do celebrante principal, vários outros para os concelebrantes. E aí sim tem que ser colocados vários corporais. Mas sempre tudo tem que ser consagrado sobre o tecido, e não sobre a toalha do altar. O cálice deve estar sempre em cima do corporal, deve ser de linho sempre que possível. Só mostrar um detalhe. Então, explicando, tem uma cruzinha, essa cruzinha vai ficar junto do padre. No caso, se eu estou celebrando a missa, vai estar aqui voltado para o sacerdote. Sempre as partículas, âmbulas, etc., a hóstia, são consagradas aqui. Quando o sacerdote vai cair alguma coisa de partícula, ele vai purificar o dedo, alguma coisa, tem que tomar o cuidado de estar movimentando qualquer tipo de partícula nesses 2 primeiros âmbitos. É bom saber isso porque acontece, muita gente procura pedindo explicação, esclarecimento, problema de consciência, tipo de coisa. Nessa parte, em geral, não. Por quê? Na hora de dobrar, vejam só, desculpa a falta de jeito aqui por causa da falta de mesa, mas o primeiro que se dobra é de baixo para cima, justamente onde está a cruz, se dobra aqui, no altar, e essa parte, percebam, vai ficar sobre o dorso, onde não vai ter contato com a hóstia. A delicadeza da igreja com essas coisas, né? A comunhão na boca, a comunhão na mão, esse tipo de coisa, tudo isso é muito importante, porque Nosso Senhor Jesus está todo inteiro em cada partícula, em cada fragmento da hóstia. Porque está em corpo glorioso, está corpo e alma no céu, impassível, tudo, mas ele está presente onde tem as espécies visíveis dos sacramentos, portanto, do pão e do vinho. Se tem uma partículazinha, eu pego no dedo assim, um fragmento e estou vendo, Nosso Senhor está todo inteiro naquele fragmento. Portanto, todo cuidado, todo respeito, adoração é necessário. Se uma hóstia cai no chão, o sacerdote se ajoelha ali, acontece, às vezes um acidente, ajoelha, fica aguardando até que alguém, um auxiliar traga, um sacristão, um acólito traga o outro tecido, que é o sanguíneo, para purificar aquele local. Vai molhar um pouquinho de água, umedecer para fazer a purificação. Então, esse lado aqui de baixo não vai ter contato com a hóstia, e aqui também não. E a gente vê em muitos lugares, infelizmente, vai celebrar às vezes, na hora de abrir o corporal, a gente vê que
falta essa instrução e as pessoas dobram ao contrário, dobram assim. Então, se cair um pouco de hóstia aqui e a pessoa dobrou ao contrário, enfim, vai acabar, em algum momento vai ficar no dorso, na hora de abrir depois vai ter hóstia por baixo. Então, é bom ter essa noção, mas ainda que não entendam, não guardem os detalhes, é bom saber que existe toda uma maneira de tratar cada objeto litúrgico por razões muito sapienciais para evitar desastres com o Santíssimo Sacramento, que é o máximo da nossa fé. Sim, senhora, por favor. Boa pergunta. Sim, boa pergunta. Pode ser utilizado várias vezes. Inclusive, sim. O sacramento é válido, mas não está certo, não está correto. Aí, claro, nós damos a instrução do que seria o ideal. Sempre em teologia, em doutrina católica, aí começa a acontecer isso, as perguntas que são as casuísticas. Se o padre está na guerra, padre, ele não vai ter o soldado lá na Ucrânia, tem um padre que foi lá ajudar dar unção aos enfermos, os feridos. E não tem tecido, caiu uma bomba lá da mochila dele, sujou tudo. Aí é casa de guerra, entendi. Sim. Vale. Sim. Muito bem perguntado, seu Guilherme. O que acontece? Quando nós estudamos os sacramentos, a gente sempre vai vendo, tem coisas que são lícitas ou ilícitas, e tem coisas que são válidas ou inválidas. Tem elementos que, quando são feitos, invalidam o sacramento. Tem elementos que não invalidam, mas que não são lícitos. Não está correto fazer daquela maneira. No caso, o sacerdote está... O que é necessário para ver a consagração? Para ver a transubstanciação? Que haja o ministro, matéria e a forma. Se tem o padre que está legitimamente ordenado, é um ministro de Deus, ele tem diante de si a hóstia e o vinho, e ele pronuncia a fórmula, é a forma do sacramento, ali vai se fazer presente. Também, para pegar uma casuística bem no extremo oposto, horrorosa, um sacerdote queira celebrar uma missa sacrílega. Ele pode fazer isso? É um absurdo, tem que enforcar o padre. Se ele é ministro validamente ordenado, vai lá, pega a matéria e a forma, pega a matéria, pão e o vinho, e diz a forma, está consagrado, para fins completamente ilícitos, blasfemos, pecaminosos. Esse é um outro problema sério, porque o que é necessário é ele fazer o que a igreja manda. Porque hoje em dia muitas pessoas discutem esse assunto. Porque imagina a desconfiança que geraria nos fiéis. O fiel vai para uma missa, eu estou de viagem, será que esse padre é um padre bom? Será que esse padre está com a intenção de consagrar? Será que esse padre não está fazendo alguma coisa errada? Abalaria muito a fé das pessoas. E a igreja, como é mãe, ela está em benefício dos fiéis, está querendo a salvação das almas. Portanto, se o sacerdote faz aquilo que a igreja manda, está sendo consagrado. Mas o sacerdote é um monstro, é um pecador, é horroroso, ele está com uma intenção péssima a consagrar. Se ele está no altar, ele tem a matéria e ele pronunciou a fórmula, todos já estão vendo, ele pronunciou direito, está consagrado. Aí tem que pronunciar a fórmula direito, né? A gente pegou em outros tempos, por exemplo, casos de confissão. Desculpem, em Minas Gerais não existe isso, mas em outros tempos, quando não tínhamos sacerdotes, existiram situações concretas bem difíceis. Inclusive ajudaram, inclusive, a incentivar Monsenhor João a tentar introduzir dentro da instituição o sacerdócio, porque chegavam limites que eram difíceis. Uma pessoa vai se confessar e o padre, fora dizer o que não era pecado, que realmente é pecado, dizer que não é pecado, mas às vezes vai dar forma, Deus te abençoe, em nome do Pai. Enfim, tem que pronunciar a forma. O sacramento, todo sacramento tem ministro, matéria e forma. Isso não há como renunciar. Está claro?
Sei que tudo gera muita pergunta aqui. Eu já estava prevendo. Falei, Fernando, acho que eu vou lá fazer uma conversinha. Porque eu tinha lido aqui do Padre Iago Lagrange, é lindíssimo, tem coisas muito bonitas. Falei, não vai dar tempo. Nossa, eu vou ter que optar por alguma coisa, mas eu acho que acabamos lucrando, né? Até fica o pretexto para talvez voltar outra vez. Quem sabe? É tão difícil sair de São Paulo, viu? Nossa Senhora, dessa vez, santa trampa do seu Fernando. Ainda bem que ele conseguiu passar a perna na gente aqui para ficarmos aqui, porque senão realmente é tão difícil lá a formação dos jovens e, sobretudo, as atividades pastorais, que pelo que contam aqui, estou vendo, uma situação muito semelhante, assim, para, claro, lá na casa que estamos, tem um pouco mais de sacerdotes, mas o número de pessoas também acaba acontecendo a mesma coisa. Antes do Natal, agora a preparação, ficou um dia, 7 sacerdotes atendendo confissões o dia inteiro. Começou 10 da manhã, iam ser 3, viram que abriram os portões, tinham 40 pessoas na fila da confissão. Aí chamaram lá todo mundo no alerta geral, todos os padres da casa, todo mundo saindo do seu quarto, parando suas atividades, todo mundo para os confessionários, né? Fomos lá até 1h30 da tarde, terminou, o horário era meio-dia para acabar, acabou 1h30, começou às 3 da tarde, teve a missa da tarde, o padre atendeu as pessoas, deu as bênçãos, chegou no final, você não pode ajudar nas confissões? Todo mundo lá até 7, 8 da noite. Então, essas situações para às vezes é difícil de sair também, tem que cuidar dos meninos e muitas outras coisas. Mas enfim, ficou pretexto. Desculpa o espírito brasileiro, a gente vai passeando aí na conversa. Bom, sobre o corporal, está aqui explicado. Depois, o cálice. Coisas bonitas, a gente está assistindo a missa, mas às vezes ajudam a piedade, ajudam até a prestar atenção. A dificuldade das distrações na piedade, nas orações, é uma coisa muito frequente e difícil de lidar com ela, na verdade. Porque, nossa, vai rezar o rosário. Quem pode dizer que consegue rezar um rosário, 3 terços, assim, com uma atenção plena, 100%, e prestar atenção em tudo, meditou perfeita? É muito difícil. É algo... E até objeto de exame de consciência, com pessoas com consciência delicada, com piedade, é bom que seja assim. Nós temos que procurar, tanto quanto nos caiba, nos adestrarmos ao máximo para dar toda a atenção ao que é sagrado, à vida de piedade. Isso é primordial, é o essencial. E hierarquizar as nossas atenções. O homem consegue fazer isso, ele consegue treinar, inclusive. Se até os animais podem ser adestrados, você faz um sinal, educa um animal, o animal obedece, o ser humano tem um lado também assim. Desculpa, parece um lado mais baixo, mas é real. O ser humano, ele diz Aristóteles, vou dizer que o padre está dando só conversa, Aristóteles e São Gregório Magno recolheu isso, o ser humano o homem é um micro-universo, porque nós temos entre nós todos os elementos da criação, nós temos mineral, vegetal, uma parte vegetal, temos uma parte animal, e temos uma parte espiritual, como os anjos também. E com o batismo ainda recebemos uma participação na vida divina. Puxa, nada melhor, né? A vida da graça. Então o homem, por isso é chamado também um micro-universo. E nós temos que educar também a nossa parte. Como a pessoa tem que tomar água, tem menino que passa mal, o que está acontecendo? Ai, está caindo a pressão. Só tomou água hoje? Não, tu esqueceu de tomar água, aí começa a passar mal. Tem que cuidar da parte mineral também, não tem tudo. Crescimento e a parte animal também. Nós temos... O que nos cabe, nós podemos adestrar e devemos fazer um esforço para isso também. A parte das orações, a atenção também. A gente vai rezar, procura um bom lugar, procura um espaço onde ela vai ter facilidade para se recolher. Tudo isso é muito importante. E os símbolos ajudam isso também. A gente está na missa, tem um trechinho aqui do Padre Garrigou que tratava disso também. Como eu posso me unir a Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa? Como assistir à Santa Missa? Ele dá alguns elementos. Vai ficar todo mundo com água na boca, só vou dar na próxima vez que eu ver agora. Não vai dar tempo. Então, coisas muito interessantes mesmo. A Igreja Católica é maravilhosa. A gente começa a dar doutrina católica, catecismo, é das coisas que a gente não consegue parar mais, assim. A gente perde tempo com outras coisas, mas, nossa, tem tanta maravilha que a gente podia estar mergulhando nisso. Bom, o cálice. Aqui. Hoje em dia, a gente vê todo mundo, vai, assim, com toda facilidade, vai tocando no cálice, pegando... Mas, antigamente, quando era menino, eu me lembro que só podia se tocar no cálice com uma autorização do sacerdote. Eu me lembro que, assim, chegava perto das credências com receio de tocar, porque é sagrado. Não é qualquer um que vai pegando de qualquer jeito, como se fosse uma taça, um copo de água, um copo de plástico, não. É sagrado. Eu me lembro de uma vez, aí a gente aprende com os erros também, mas tinha um jovem que era ministro extraordinário da Eucaristia. E jovem, um momento de
chegou numa das casas, lá no Presto Sum. Aí não era o cálice, era a âmbula. Mas, enfim, para o exemplo vale. E o Monsenhor João passou, desceu todo mundo correndo atrás. Ele estava com uma âmbula, tinha levado reserva de Santíssimo, etc. Estava com a âmbula vazia. Deixou a âmbula numa cadeira plástica. Colocou numa cadeira de plástico, assim, dessas que se colocam. Tem aqui para ajudar os fiéis, etc. Só apoiou a âmbula numa cadeira plástica. O Monsenhor João passou e deu um aperto, mas um aperto que ninguém queria ser o jovem. Nossa, jovem, claro, com toda a bondade, como sempre, mas assim, a pessoa percebeu, nossa senhora, jovem, que o senhor deixou isso aqui, uma âmbula, a cadeira plástica não é de... Imagina, colocar uma âmbula numa cadeira plástica, não é digno, porque isso aqui são os vasos sagrados, aqui vai se fazer presente o próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, então tem todo o respeito, só pode ficar na credência. Ele já era ministro da Eucaristia, mas faltou um pouco de atenção, né, tem as coisas que não precisa instruir, aí o bom senso tem que funcionar também, né, certas coisas. Então, o cálice. O cálice simboliza o túmulo de Nosso Senhor. E em cima do cálice vem a patena. Então, o túmulo de Nosso Senhor, ele vai fazer toda uma analogia com os objetos que estão junto do cálice. Por quê? Porque Nosso Senhor está morto, ele vai ser depositado no túmulo. Aí está o sangue de Nosso Jesus Cristo. Sim, senhora. Olha, eu já vi cálice de cristal, eu creio que é permitido, eu precisaria estudar. Eu me lembro, estudar os detalhes, o que eu me lembro é que a recomendação geral era que fosse de metal nobre. Prata, claro, prata ou banhada a ouro, etc. Ou, claro, metal, mas metal, assim, seria mais adequado, mais parecido com a prata. Isso aqui, acho que não é prata, isso aqui é um metal mais vil, mas é mais recomendável, até pela solidez. Eu já vi, eu creio que deve ser permitido, porque eu já vi cálice transparente, agora eu não sei se dizer se era de cristal. Eu já vi gente trabalhando a ideia, será que daria para fazer um cálice de cristal, só que imagina a delicadeza, qualquer coisinha trinca. Então, e como fazer o cálice, enfim, isso eu nunca me adentrei muito nisso. O cálice que eu tenho lá é um cálice humilde, ganho de presente, então nunca estudei muito esses detalhes, assim, tá bem? Mas é boa pergunta, mas eu já vi sim. Agora, eu já vi de madeira também, mas eu nunca me aprofundei nesse detalhe também, assim, mas aí me parece que fica mais respeitoso, né, assim, um metal nobre. Quanto mais nobre, melhor, né? Porque o que São Francisco de Assis dizia, né, o santo da pobreza, né, dizia que não se deve economizar para Nosso Senhor Jesus Cristo. Os templos e tudo que toca no serviço do altar, ali deve-se dar o melhor para Nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o próprio Deus, ele é o Criador, ele é o Rei da criação, então a criação deve estar ali ao serviço do próprio Deus, né? Portanto, é bonito que se tomem iniciativas como essas, né? E, portanto, mas é interessante vermos em conjunto apenas para ficarmos com esse ponto de referência do sagrado, da delicadeza, da atenção que se deve ter. Às vezes vê um menino que vai pegar de qualquer jeito, está correndo com o cálice na mão, dar uma instrução com bondade, assim, explicar, olha, isso aqui dá uma noção, assim, os meninos aprendem, é bom, isso parte dos maiores, né, dos pais, dos instrutores, dos educadores. Bom, o cálice simboliza, então, o túmulo de Nosso Senhor. Muito cansativo isso aqui? Não sei, o tempo corre também, a gente vai falando. Nossa, meu Deus do céu. 6h15. O Soberano me disse que era 6h30, 6h45. 6h30, 6h45, enfim. Acho que eu dei 10% do que ia dar para os senhores aqui. Eu nem vim preparado. Se tivesse preparado, coitado, eu ia morrer aqui comigo. Enfim. Perdão, tio? Olha, quem sabe, hein? Deus queira que... A intenção que só tenho a dizer isso... Bom, o cálice, aqui, em cima do cálice tem a patena. Sempre tem essa patena aqui, onde vai ficar colocada a chamada hóstia magna. A hóstia magna é aquela hóstia um pouco maior que a do sacerdote, que não tem aqui, mas todos têm presente, que é a hóstia com a qual é feita a elevação. Simboliza a laje
que cobriu o corpo de Nosso Senhor. É bonito ver que tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, um detalhezinho, um simbolismo. Isso traz uma força quando a gente vai celebrar. Nossa, aqui está... Nosso Senhor morreu por amor a nós, aqui está o túmulo de Nosso Senhor, o sangue dele, o sacerdote, sabe, que é muito flashoso, desculpem dizer assim, mas muito bom, assim, quando a gente pega o cálice, vai consagrar e, nossa, vê aquele sangue, o vinho, né, a cor de sangue, tem uma força na hora da consagração, meu Deus, é o sangue que ele derramou por mim na cruz, por todos, mas o padre também, nossa, é muito forte mesmo. Então, o patena simboliza a laje que cobriu o corpo de Nosso Senhor. Ele está dentro do túmulo e tem a laje que vai cobrir. Depois que Nosso Senhor é morto, depois da consagração, o padre coloca a hóstia em cima da patena. E em cima da patena vai como se chama o que vai em cima da patena? Vai a pala, exatamente. Olha, bom, está sendo bom, vemos juntos. Essa aqui é uma pala bem simples, né? Percebem? Só tem uma cruzinha. Hoje em dia já estão fazendo umas palas mais elaboradas, colocam um M de Nossa Senhora, uns raiozinhos, colocam algumas pedras preciosas, fica muito bonito, um topáziozinho em cada lado, em cada canto. Isso vai trazendo uma riqueza especial. A pala é um tecido encorpado. Podem depois, se quem quiser, tiver curiosidade, pode aproximar depois, pegando, agora seria um pouco difícil, mas para ver como é que é, nossa, os objetos litúrgicos, tocar, para esse efeito de instrução não há problema. Então, a pala é um tecido encorpado que significa o santo sudário. Olha que bonito, né? Porque Nosso Senhor foi coberto também, e esse é o símbolo da pala, porque em cima da patena fica a hóstia, e em cima da hóstia imediatamente está a pala para cobrir, para evitar que o vento leve, que caia uma sujeira, que venha um bichinho, etc., para manter todo o respeito. Né? Sim. O túmulo, o cálice, o túmulo, a patena, a laje, porque é como se fosse a pedra que está fechando o túmulo, né? E a pala significa o santo sudário, o tecido que envolveu Nosso Senhor. Tá claro? A hóstia é colocada na patena e em cima da hóstia a pala. O sacerdote não pode abolir qualquer coisa destas. Se o fizer, estará tirando o sentido profundo da missa, porque é a renovação do santo sacrifício da missa. Tudo que está sendo feito tem o mesmíssimo valor da paixão e morte de Nosso Senhor Cristo na cruz. É algo que é um mistério da fé, propriamente. Né? Nosso Senhor, por amor, quis se deixar assim, disponível a hora que o Padre quiser para se fazer presente. É um amor infinito, propriamente, extraordinário. O sacerdote simboliza Nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele tem o poder de consagrar. É tal o seu poder e sua altura que se diante de uma porta for passar um anjo e um sacerdote, o anjo, apesar de ser superior ao homem em natureza, dará lugar ao sacerdote. Na Idade Média houve fatos, não lembro de História de Santos, já li isso em livros de fatinhos e histórias piedosas. Um anjo aparece, vai chegar numa porta, o anjo para, abre a passagem para o padre. Nossa Senhora, olha a responsabilidade, né? Não é pouca, mas é isso mesmo, o sacerdote está levado acima dos anjos, né? Bom, realmente não vai dar tempo de dar tudo, nem sequer da primeira parte, porque isso ficou só na boa intenção aqui. A má intenção vale muito, a intenção de passaram 6h20 já. Bom, o missal. Não tem nada por acaso na missa. O sacerdote não pode, está dito aqui, não pode celebrar de cor. Não é que ele não pode tirar os olhos, ele não pode simplesmente desprezar e começar a fazer pronunciar fórmulas diferentes. Né? Ele tem que estar atento. Ele tem que estar com um livro ali na frente e se houve um lapso ele para, olha, volta. É importante isso. Pode até saber tudo de cor, mas tem que ter o missal. Esse é o princípio, tem que estar ali para não correr o risco de pular ou mudar alguma palavra. Não tem nada por acaso na missa. Vamos ver como é que Deus dirige as coisas.
No missal tem sua vida, sua pregação e outros mistérios. No missal tem todos os evangelhos. O missal simboliza também as palavras de Nosso Senhor na cruz. Quando vemos o missal em cima do altar, devemos nos lembrar que estamos ao lado de Nosso Senhor na cruz. Ali está sendo celebrado o santo sacrifício, estamos do lado de Nosso Senhor. O pão é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, o vinho, o sangue de Nosso Senhor. Dispensa explicações. A água. A água do lavabo não está aqui, deve estar... Bom, está aqui atrás, o lavabo. 2 significados. Sangue e suor de Nosso Senhor. Quem para pensar nesses detalhes, né? Vai lá ao lavabo. Quando Longinos perfurou o coração de Nosso Senhor com a lança, Longinos foi o soldado, atravessou Nosso Senhor com a lança, saiu sangue e água. Simboliza também o sacrifício humano, que, unido ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, colabora para a redenção do gênero humano. Sr. Guilherme, posso pedir um favor, professor? Desculpe interromper. No quarto do escravo, você viu onde que é? Ali? Pudesse pegar o repelente, que fica incomodando aqui. Tá em cima do... Não, melhor o repelente mesmo. Desculpe pedir isso para o senhor aqui. Simboliza também Simboliza também a água, né? O sacrifício humano, que unido ao sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo, colabora para a redenção do gênero humano. Portanto, tudo que nós fazemos participa da redenção do gênero humano. Todo sacrifício que fazemos, seja de ordem física, seja de ordem moral, colabora para a salvação das almas, para a redenção do gênero humano. Sempre que eu tenho qualquer sacrifício, a primeira coisa que devo me lembrar é a gota d'água com a qual estou colaborando para a salvação do gênero humano. Então, se nós tivermos isso em mente, nós não aceitaremos com muito mais facilidade as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas privações. Aqui eu creio que ele está se referindo, eu estava me equivocando, mas na hora do ofertório, o sacerdote coloca primeiro o vinho dentro do cálice, e vocês devem ter notado que é trazido uma gotinha de água como colher. Inclusive, por favor, senhor, desculpe interromper aqui. Inclusive, é um costume bonito dos ritos orientais, que eles, antigamente, hoje em dia, não sei se ainda é assim, mas eles faziam questão de trazer esta água, da qual ia ser tirada só uma gotinha, quente e até borbulhante. Porque como é o símbolo da participação dos homens, os fiéis que estão ali na Santa Missa, que vão trazer o seu sacrifício, a sua parte de dor, de esforço, tá ali, ela vem borbulhante, porque ela tem que vir com amor, com calor. Bonito isso, não? Os orientais têm coisa assim... O senhor não gostava muito desse tipo de... Medo de abrir aqui o... Desculpe, mas tem jeito aqui, tem que passar, porque senão... Bichinhos embora aqui, que senão fica difícil a situação. É mais fácil parar um pouquinho e... Obrigado. Bom, vamos em frente. Então, as velas. A vela tem 3 partes. A cera, o pavio e a luz, a chama. A cera são simbolismos que os padres da igreja, os doutores vão trazendo, são vários, né? A cera simboliza Deus Pai. Tem que as velas simboliza Deus Pai. O pavio simboliza Deus Filho. A luz simboliza Deus Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa está distraída, qualquer detalhe ajuda para prestar atenção, para retomar. A pessoa perdeu a atenção na parte da missa, vendo esses elementos, fixa o olhar em qualquer coisa dessas. Assim, para não ficar distraído, olha para o altar, a vela, nossa, o que era a vela mesmo? Nossa, isso ajuda a pessoa a estar se concentrando, elevando o coração para participar melhor do santo sacrifício da missa. E sim, estar se colocando na presença do sagrado mesmo, que tudo, você vê que esse esforço dos teólogos, dos padres da igreja, é para mostrar a elevação do que vai se dar. É o santo sacrifício. Então, tudo que está aqui no altar, tudo tem um pormenor, tem um porquê, e tudo isso é importante. Outras explicações. A vela acesa simboliza a Santíssima Trindade. Aí está tudo ali. Vejam o valor de uma missa. Se nós pegarmos o valor impetratório de todos os santos do passado, valor de pedidos, de obtenção,
de todos os santos do passado, do presente e do futuro, todas as orações de Nossa Senhora, tudo não dá o valor de uma missa, pois o valor da missa é infinito. Esse é o ato de culto principal. Ali tem tudo, ali nós temos o pedido de perdão, não vai dar tempo de passar as partes da missa, mas tem o Kyrie, tem o agradecimento, tem a petição, tem a adoração, tem tudo que nós podemos dar ao Nosso Senhor, ou pedir, de perdão, de agradecimentos, tudo está ali. Portanto, a melhor preparação para uma boa comunhão é assistir bem a Santa Missa. O próprio rito da missa, a sequência da missa, já vai colocando o fiel na impostação certa, já começa pedindo perdão. Aí, os pecados veniais são perdoados, vai seguindo, vai agradecendo, dá graças a Deus, canto glória quando é domingo, afirma a sua fé, vai participando das várias partes do sacrifício da missa. O Santo Sacrifício tem várias partes, tem o ofertório, tem a consagração, a comunhão, que é a imolação da vítima, propriamente. Como antigamente eram imolados os animais no Antigo Testamento, na Santa Missa tudo é de forma sacramental, tudo de forma simbólica, mas real. Acontece realmente, Nosso Senhor se faz presente, se imola por nós, de uma forma diferente da cruz. A única coisa é isso, é o modo. Na cruz foi de modo cruento, com derramamento de sangue. Diariamente, na celebração do Santo Sacrifício da Missa, ele se imola novamente, mas de uma forma incruenta. Mas o valor é o mesmíssimo. O que nós temos na Santa Missa é inimaginável, é infinito. Levanta o braço aí, seu Guilherme, quando acabar o tempo. Estou preocupado aqui. Ixi, já deu 6h30. Acho que vamos encerrando aqui. Seu Fernando, chega? Ixi, quando ele chega é melhor já ter saído aqui, senão ele... 15... Tá bom, vamos lá. Vamos um pouquinho mais, então. Espero não estar cansando a todos. Não sei se isso acaba sendo frutuoso de alguma maneira para todos. Tudo é válido. Claro, não. A missa bem assistida é a melhor preparação. O livro... Sim, de fato é melhor. Mas, assim, se a pessoa está muito distraída, ela precisa rezar alguma coisa para fixar a atenção, até isso é recomendável. Tudo que é possível ajudar a pessoa a impostar-se no sagrado é válido. Esses livrinhos que têm recomendações de orações para ação de graças. Claro, isso é uma espécie de corrimão, para a pessoa ter uma noção de como se faz uma ação de graça. Tem um ato de adoração, ação de graças, ato de fé, ato de esperança, ato de caridade, ato de gratidão. Tudo isso são pontos que chega um momento que a pessoa faz de coração, faz naturalmente, se ajoelha, se põe na presença de Nosso Senhor, começa a conversar. Às vezes é bom ter o esqueminha básico, são 4 pontos, né? Adoração, ato de gratidão, perdão, né? Arrependimento e a petição. Qual dos 4 é o mais importante? Adoração, quem dá mais? Perdão, claro, porque se a pessoa não pede perdão, chega lá orgulhosa, né? Que mais? Quem acha que é gratidão? Puxa, mas a pessoa vai sem agradecer nada para o Nosso Senhor. Mas eu só quero agradecer, eu estou aqui só para agradecer. É bom também, é coração cheio de gratidão. O principal é a petição, sabiam? Petição, caiam de costas. O principal dos 4 atos é a petição. Petição. A petição, ela engloba todos os outros atos. Porque a pessoa que está pedindo, ela está reconhecendo que Ele é Deus Todo-Poderoso. Está fazendo, no fundo, a adoração. Ela está reconhecendo que ela não merece. Ela está se pondo na condição de uma pessoa humilde. E ela já está também grata, né? Já está pedindo. A melhor forma de agradecer, tem o ditado que diz, né? A melhor forma de agradecer é pedir mais, né? Sabia? Quando a pessoa está muito grata, ela acaba pedindo um pouco mais. Olha, nossa, muito obrigado. É possível de novo? Vamos encontrar de novo? Então, por isso que eu vou pedir para o seu Fernando. Já vou pedir. Seu Fernando, só lhe pague por ter deixado... Dá para voltar a trazer? Sim, senhor.
Sim, boa pergunta. Não, tá perfeito, senhor Juliano. Boa pergunta. As curiosidades populares, é interessante. Acho que o mais interessante de tudo é responder as indagações gerais aí. Ó, a conversinha, né, brasileira. Mas é isso mesmo. É o padre que determina. Porque a língua da igreja sempre foi o latim. O latim é a língua mater, a língua mãe. E depois foram feitas as traduções. Acontece de, às vezes, as traduções de um ou outro país não ser muito boa. Até isso acaba se tornando moeda comum. As pessoas que entendem de línguas vão analisar e, às vezes, tem coisas que não estão muito assim próximas do original. Mas o latim sempre foi a língua da igreja. Sempre se sente até uma força maior com a celebração da missa em latim. Entretanto, a língua vernácula, como se diz a língua popular, língua do povo, é recomendável para as pessoas poderem acompanhar também. Para dizer, no nosso caso aqui, como nós temos procedido nas nossas várias casas. Claro, nós internamente, em geral, celebramos em latim mesmo, apenas as orações diárias que são móveis, aí rezamos em português para facilitar a compreensão do acólito de todos, dos poucos que estejam na Santa Missa. Mas com os fiéis, aos poucos, é bom, é recomendável introduzir os fiéis no conhecimento do latim e dando os elementos básicos, mas isso se faz também de uma forma acessível, com vagar, sem atropelar. Portanto, começar já vem um público, às vezes, pela primeira vez, pegar uma missa inteirinha, desde o In Nomine Patris et Filii, desde o sinal da cruz até o Ite Missa Est, tudo em latim, às vezes pode criar um efeito pouco apostólico, pouco pastoral, nesse sentido, porque a pessoa vem para a missa, nossa, eu não entendi nada do que o padre falou, que o padre rezou lá, né? Aí o padre começa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seriam bem-vindos, tal. Tem umas coisas, nossa, eu estou sendo bem que eu estou entendendo. Aí chega um momento no meio da missa que ele vai fazer a oração eucarística. Nosso caso aqui, hoje de manhã eu não celebrei a oração eucarística em latim porque não tinham colocado o missal em latim. Mas nós tínhamos combinado, até esqueci de dizer para o senhor, nós tínhamos combinado a parte do coro, podia cantar uma outra parte, mas é livre a critério do sacerdote, de acordo com as necessidades e as conveniências pastorais, sempre visando o maior benefício dos fiéis. É bom colocar o latim, tanto é que agora foram conseguidos, acho que já chegaram aqui na sede uns folhetinhos com o ordinário da missa, com a sequência, com o latim e a tradução em português, isso para facilitar o bom acompanhamento da missa, até verem as orações, isso ajuda muito a prestar atenção e aos pouquinhos vão comparando as palavras e vão criando gosto. No começo às vezes é difícil, mas vão em frente, vão prestando atenção que o latim é muito maravilhoso, é uma língua muito rica. Não sei se responde a pergunta do senhor, sim, mas realmente é livre. Então, tem alguns sacerdotes que preferem celebrar quanto mais em latim melhor, outros preferem rezar tudo em português, até mesmo pelo próprio sacerdote deles, ele prefere rezar tudo em português, aí fica a critério de cada um. Tem fiéis que preferem missas, lá na Contemplação Marial, na casa onde eu estou, lá em Cotia, nós temos 5 missas aos domingos, 7, 9, 11, 17 e 19. Cada missa são coros diferentes e celebrações diferentes nesse aspecto que você está abordando. Por exemplo, a última missa do dia 19, de propósito, foi feita uma experiência de opinião pública, assim. É uma missa toda cantada em latim. Do começo é cantada assim, e é a missa que mais está enchendo. O povo vai atrás da força da igreja, se sente, nossa, tem gente que sai, nossa, padre, essa missa que você se lembrar é diferente, a missa constantiniana, achando que é uma outra missa, mas não é a missa normal, mas com um esplendor próprio da igreja, todo o esplendor ali, todos os cânticos, todos os ritos, e aí tudo em latim. Claro, apenas as orações móveis aí são em português para facilitar a compreensão dos fiéis, porque as orações diárias são bem difíceis, até mesmo para quem já estudou um pouco latim, é de difícil compreensão. As orações habituais são mais fáceis, assistindo algumas vezes a missa, acompanhando, vai ouvindo, aos poucos a pessoa já entende o que está sendo rezado ali. Creio que se responde sua pergunta, por favor. Vou deixar então o resto dos ritos aqui e responder alguma outra coisa. Diga, por favor. O senhor está dizendo ali... Não, a referência aqui
Esse aqui foi o Sofia, como eu estava explicando no início, eu caí de paraquedas, para abrir os paraquedas aqui no meio da semana, né? Então eu não trouxe o material de estudos, aí eu falei, eu achei melhor dizer, Fernando, eu posso dar alguma coisa, um outro livro que eu trouxe, mas o que o senhor acha mais conveniente aqui para o pessoal da cidade, da sede, uma vez que o senhor está acompanhando tudo que cada padre que vem a cada semana está dando? Eu não sei se é altíssima teologia, são os doutores ali que vêm da Santíssima Trindade, as processões do Espírito Santo, o padre Joshua que é mestre nisso aí, não sei se já deve ter dado, se que dá alta. Então, tem coisas de muita autoria, ou dos sacramentos, o que o senhor recomendar, eu me adapto, porque a gente vai. Acho que é melhor dar o que for de maior interesse para o público. Ele disse, olha, o que eu acho que seria muito bom para agora, para a sede que ninguém tem dado ultimamente, é algo sobre a Santa Missa. E aí ele próprio me deu essa referência. Aqui é uma compilação interna, que é de padres da igreja, de doutores, etc., mas não é algo muito acadêmico. Portanto, é algo mais hoje estou fazendo algo mais pastoral. Numa outra ocasião, se for o caso, posso trazer uma coisa mais assim, só com referências bibliográficas, etc. Tá bem? Só para explicar para o senhor, sei que tem aqui gente muito também acadêmica, mas para dar uma explicação para o senhor, isso aqui é uma síntese. Existem muitos livros, mas eu não tinha a mão, porque eu caí aqui nessa semana assim, acabei ficando com uma boa surpresa. Tá bem? Mas em outra ocasião eu poderia até mandar alguma outra referência, se tiver interesse, para o professor Fernando Bueno, que lá em São Paulo existem livros com explicação da Santa Missa, vários. Nós já lemos isso em outros tempos, mas não vou me lembrar agora de cor para o senhor todas essas referências, tá bem? O que eu estava mencionando... Estava mencionando esse livro aqui que eu ia trazer são as 3 idades da vida interior. A autoria do padre Garrigou Lagrange. É um dominicano, muito bom teólogo e, como eu dizia, muito acessível, é muito piedoso. Os escritos dele são muito atraentes, porque não é manual, assim. Ele tem uma estrutura muito firme, mas são livros de muita piedade. Em concreto, são 2 tomos, eu tinha trazido para ler na viagem só o tomo 1, e justamente tinha aqui o trecho eu trouxe outros livros também para ler na viagem longa, a gente vai aproveitando os horários vagos, que não foram muitos aqui na sede, mas enfim, são livros muito bons. Isso aqui, enfim, as 3 idades é um livro sobre outro assunto, não é sobre a Santa Missa. As 3 idades da vida interior são os caminhos que todas as almas, em linhas gerais, passam até chegar à santidade. Quando a pessoa ele diz que as almas, para dizer em 1 minuto, as almas se dividem em 2 blocos, as que vivem no estado de graça e as que não estão no estado de graça. E ao longo da história, os santos, isso pode ser objeto de uma outra reunião, numa outra ocasião, mas os doutores da igreja, os grandes místicos, descrevem as etapas pelas quais passa uma alma que está a caminho da perfeição e da santidade. Então, quando ela está saindo da vida de pecado, ela passa por uma primeira idade da vida interior da graça, que é a vida dos iniciantes, que é chamada via purgativa. Ele precisa lutar para fugir do pecado mortal, para se abster das coisas do mundo. E é uma idade da vida espiritual predominantemente de mortificação, de ascese. Ele tem tudo isso aqui descrito, que a purificação dos sentidos, quais são as mortificações que são boas fazer, como fazer, são coisas bem interessantes. Depois que ela se habituou a viver a vida da graça, vai ter uma segunda idade da vida espiritual, que é da via iluminativa, como ele denomina. Primeiro via purgativa, depois via iluminativa, que aí vai ser predominantemente a busca de um aprimoramento das virtudes e dos dons do Espírito Santo. Ela vai fazer aquilo florescer pela prática da virtude, pelas orações, ela vai crescer na sua vida espiritual. E depois chega uma última idade que nós devemos desejar muito, que é a idade dos perfeitos, ele chama. Nossa, mas ninguém é perfeito. Mas é a idade na qual a pessoa já está numa união muito grande com o nosso Jesus Cristo. E para chegar ao píncaro de si mesma, ao píncaro da perfeição, só mesmo quando ela é atraída por nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Senhor toma a iniciativa de levá-la até esses cumes, esses altos de montanha da vida espiritual. É atraentíssimo isso aqui, olha, é de ler de joelhos, mas não era o tema de hoje. Mas aqui, por que eu estou dizendo que tem um capítulo que fala sobre a Santa Missa? Porque a Santa Missa é o cerne da nossa espiritualidade como católicos. Ali nós vamos encontrar tudo. Deixa eu ver se eu encontro só uma frase deixa eu ver onde estava isso, que era realmente muito bonito. Desculpem, eu vou fazer um segundinho aqui
Dá uma olhadinha, porque era uma frase muito... Eu devia ter sublinhado aqui, mas na correria... Estava isso aqui. Eu queria ler uma frase que era realmente... com isso nós já vamos terminando por causa do horário, né, seu Guilherme? Que horas são aí, seu Guilherme? 40, já 5 minutinhos. Está isso aqui. Tem coisas muito bonitas aqui. Uma pena que eu não sublinhei. Bom. Isso aqui, encontrei. Olha só. Vou ler só essa frase. Eu fiz questão até, desculpa, fazer um instante de silêncio para encontrar, para verem a força que tem isso aqui. É o quê? Tá vendo? Então, aqui ele vai tratar sobre os efeitos do sacrifício da missa e nossas disposições interiores, mas tem uma frase que realmente é muito bonita aqui. Vou ler o parágrafo inteiro. A oblação interior de Cristo Jesus, o oferecimento primeiro, ele trata como, no santo sacrifício da missa, sobretudo o elemento essencial é esse amor de Nosso Senhor que está querendo continuamente dar-se a nós, ainda que na imolação que é feita no altar, ele não está sofrendo mais, porque já não está mais com o corpo padecente, ele está em corpo glorioso, mas tem o mesmo valor do sacrifício que ele tem, mas de uma forma de reparação pelos pecados e em ação de graças a Deus Pai. Nosso Senhor está, como oblação, se oferecendo a Deus Pai continuamente na Santa Missa, por amor, mas assim, por um desejo de dar-se, é um mistério de amor muito grande mesmo. E, então, é uma oblação interior de Nosso Jesus Cristo continuamente, que é a alma do sacrifício eucarístico. Tem os mesmos fins e os mesmos efeitos que o sacrifício da cruz, mas importa distinguir entre esses efeitos aqueles que são relativos a Deus e aqueles que nos dizem respeito. Eu vou só ler esse trecho para chegar à frase principal, que é muito consoladora para nós. Os efeitos da missa, imediatamente relativos a Deus, como a adoração reparadora e a ação de graças, se produzem sempre, infalível e plenamente, com seu valor infinito, mesmo sem o nosso concurso. O sacerdote celebrou o oferecimento de Deus Filho a Deus Pai, está sendo feito, está reparando tudo, está agradecendo tudo, e aquilo não precisa do nosso concurso e vai se dar de qualquer maneira. Ainda que a missa fosse celebrada por um ministro indigno, desde que ela seja válida. É a questão da liceidade e da validade. De cada missa, eleva-se para Deus uma adoração e uma ação de graças de um valor sem limites, em razão da dignidade do sacerdote principal, sacerdote com S maiúsculo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós sacerdotes ordenados somos ministros e atuamos in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo cabeça. Quando nós vamos celebrar, o sacerdote principal é nosso Jesus Cristo, nós somos meros ministros ali. Ele é o sacerdote e a vítima que se imola. O mistério da fé, mas é altíssimo. Então, em razão da dignidade do sacerdote principal que oferece e do valor da vítima oferecida. Essa oblação, oferecimento, aspas, agrada mais a Deus do que todos os pecados reunidos chegariam a desagradá-lo. Vou repetir. Esta oblação, esse oferecimento de nosso Jesus Cristo, agrada mais a Deus do que todos os pecados reunidos. Olha que é muita coisa, hein?
todos os pecados reunidos chegariam a desagradá-lo. Então, se juntássemos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, pode juntar tudo, colocar numa balança. Nossa, quanto desagrado a Deus, que coisa horrorosa. É inimaginável pensar o tamanho do desagrado. A oblação feita no santo sacrifício da missa, o oferecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, posto do outro lado da balança, agrada mais a Deus do que todos os pecados reunidos. Nossa, isso é uma maravilha, é um tesouro que nós temos diariamente. Nós vamos para a missa, mas eu sou um pecador, eu já fiz tanta coisa, você não faz ideia, padre, como é a vida passada. Se fosse fazer uma confissão geral, se fosse contar os horrores que eu já fiz, meu filho, minha filha, confiança, vai para a Santa Missa, peça perdão dos seus pecados, ali está a reparação perfeita e absoluta, porque é um Deus infinito que dá o seu sangue, e portanto tem valor infinito. Não há nada melhor, nada mais precioso. E por isso que nós vamos encerrando, porque senão o seu Fernando não vai deixar voltar mais para cá. Acho que era isso, a frase termina. É isto que constitui a própria essência do mistério da redenção, a modo de satisfação. Isso é uma frase só de tantas maravilhas que tinham aqui, mas é de muita piedade, assim, dá um gosto, assim, quando a gente vai para a missa depois, nossa, quanta maravilha isso aqui é um mistério de amor mesmo, assim, estar vendo Nosso Senhor se imolando, sobretudo, desculpem, o sacerdote está ali com o cálice nas mãos, com a hóstia nas mãos, e ver os fiéis, sobretudo depois de atender confissões, sabe, é uma experiência muito boa. Existem muitos formulários de missa, são 1000 curiosidades que temos aqui. Dentro do missal, para quem tiver oportunidade, curiosidade, existem missas votivas e para diversas circunstâncias. Tem uma missa que é a missa em reparação pelos pecados. De vez em quando a gente celebra assim, em circunstâncias quando estamos... Eu vou levar todas as confissões, todos os penitentes, eu vou levar para junto do altar, vou colocar em cima da patena e dentro do cálice aqui. Missa em reparação dos pecados. A gente celebra, tem uma força, meu Deus. Nosso Senhor perdoou tudo, com um valor infinito. É realmente extraordinário. Não vou celebrar agora porque o domingo passa por cima, a liturgia do domingo. Mas fica aqui uma humilde oblação aqui, oferecimento, mas para mim com muita alegria poder ter estado com todos aqui este final de semana. Eu vou celebrar a Santa Missa agora, mas com muita gratidão, pedindo por todos. Agradeço a boa vontade, a bem-querência, a benevolência, a paciência, talvez, de muitos aqui nesse período, mas realmente foi muito bom estar convivendo com todos aqui. E, com a melhor forma de agradecer, é pedir mais. Espero que o senhor Fernando depois nos dê outras oportunidades. Pedir a Nossa Senhora, porque realmente o trabalho em São Paulo não é pequeno também. É muito grande. E agora eu estou entendendo porque só vem, estava conversando com o seu Guilherme, com a Bárbara ontem aí, porque que só vem aqui os padres lá do Lumen Profeta, porque eles não estão dividindo com os outros aqui, né? Tem que dividir. Os padres lá do quartel-general lá, principal, ficam só para eles as vindas aqui para Belo Horizonte, né? E os padres do São Bento, mas seria muito bom entrarmos também no rodízio e poder vir outras vezes aqui. Mas agradeço muitíssimo a paciência de todos. Infelizmente, peço perdão pelo espírito brasileiro aqui, se faltou muito método, e nem sequer deu tempo de dar tudo, porque realmente a matéria é vastíssima, assim, é quase infinita, assim, poderíamos dizer. Tá bem? Mas vamos colocar, sobretudo se tratando da Santa Missa, acho que os mineiros aqui de Belo Horizonte já ficaram com um bom pedaço do coração aqui. Eu vou levar para São Paulo e rezar sempre por todos também. Espero que, por favor, também se lembre do sacerdote e de todos lá que estão debaixo das nossas atenções, lá, os meninos e tantos outros que precisam também de muitas orações, tá bem? Mais algo? Não sei se podemos encerrar. Aí as perguntas depois ficam em particular. Por favor, podemos ficar de pé. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.